Você deve estar cansado já de ouvir sobre qual é o seu propósito. Você precisa encontrar um propósito para a sua vida, propósito para cá, propósito para lá, mas ninguém te explica exatamente o que é propósito. E a ideia que nós temos é de que você precisa mudar toda a sua vida, mudar toda a sua individualidade, as suas características pessoais para encontrar um propósito. Hoje também é moda associar propósito a abrir uma empresa e ser um empreendedor, ganhar dinheiro ou aplicar uma determinada quantia nos mais variados fundos de investimento que existem no mercado. Acontece que o propósito não é apenas uma frase que você prega na geladeira ou na tela do seu computador. O propósito é uma linguagem. E você vai precisar muito mais do que uma frase para poder comunicar o seu propósito. Primeiramente a você mesmo e depois às outras pessoas que convivem com você. Outro fator importantíssimo do propósito. O propósito é a sua individualidade em desenvolvimento. Ninguém precisa perguntar ao pé de laranja qual é o propósito dele. Na medida em que ele cresce, na medida em que ele realiza as potencialidades da semente e na medida em que ele floresce e frutifica, dando laranjas maravilhosas, ele está realizando o seu propósito. Pelo menos essa era a visão do filósofo Aristóteles. Aristóteles acreditava que todas as coisas, todas, desde os objetos inanimados até os seres vivos, especialmente os seres humanos, todos eles caminhavam em direção a uma finalidade. Eles nasciam ou surgiam no cosmos como uma semente e à medida que o tempo passava, à medida que os processos se desenvolviam, eles manifestavam o propósito potencial que traziam. Ele inclusive dava um nome a esse processo de entelergia, de finalidade, atingir a finalidade, caminhar em direção à finalidade, transformar o ato, em ação, a potencialidade, a potência. Essa era a visão do filósofo Aristóteles. Eu acho ela extremamente adequada quando tratamos do tema propósito. Você não precisa abandonar a sua vida para descobrir um propósito. Você não deve deixar de ser quem você é, negar ou subjugar, abafar as suas características pessoais para seguir um propósito da moda. O propósito de abrir uma empresa, de investir, de ganhar um dinheiro, de ser um bom vendedor. Pode até ser que na sua vida se encaixe esse tipo de atividade como propósito. Não há mal nenhum nisso. Mas talvez não seja essa a finalidade para a qual caminha a sua vida. Há pessoas muito diferentes. Há, por exemplo, mulheres que durante a Segunda Guerra Mundial tinham um anseio, um impulso enorme de ajudar as pessoas. E elas então se alistaram e serviram tanto no exército de Hitler quanto no exército dos aliados, mas não atiraram, não mataram, não perseguiram ninguém. Elas apenas, vestidas de branco, como enfermeiras, salvaram vidas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha as mesmas ideias políticas que elas, sem perguntarem se aquela vida era de alguém que tinha a mesma religião que elas, sem perguntarem se aquela pessoa comungava do mesmo estilo de vida que elas tinham. Elas simplesmente
realizaram o propósito das suas vidas, que era cuidar dos enfermos, e se tornaram enfermeiras ilustres, algumas condecoradas. Salvaram muitas vidas, ajudaram muitas pessoas. Não fizeram nada do que o modismo de hoje prega como propósito ou como encontrar um propósito. Elas simplesmente assumiram a essência das suas individualidades. Elas assumiram quem elas eram, de verdade. A despeito de todo o preconceito da sociedade em que viviam, ajudavam até mesmo os inimigos de guerra, porque viam em cada ser humano alguém digno de ser protegido, viam a vida como um patrimônio valiosíssimo que nenhuma ideologia política, nenhuma crença religiosa, nenhuma crença filosófica ou partidária pode sobrepujar. A vida está acima de tudo isso. E elas então se realizaram, serviram, atenderam, cuidaram de feridas, de lesões, cuidaram daqueles doentes, marcaram na história o papel bonito, relevante que as enfermeiras têm no mundo. Muitas delas se destacaram e foram até premiadas, mas a maioria passaram anônimas. Não importa. Propósito não é algo que você encontra. Propósito não é algo que você realiza para receber medalhas e troféus. Propósito é algo que você descobre dentro de você mesmo para ser feliz, para amar e para levar o bem à comunidade e à sociedade em que você vive. Esse é o primeiro ponto. Por isso ele é uma linguagem. Por isso ele precisa ser descoberto. E a descoberta do propósito começa pelo autoconhecimento. Nós precisamos mergulhar profundamente dentro de nós mesmos, investigar as nossas características, investigar as marcas da nossa individualidade, explorar nossos talentos, explorar nossos dons, mas também entrar em contato com as nossas fraquezas, com aquilo que nós não temos desenvolvido ainda, com as nossas fragilidades. Depois dessa avaliação honesta e muito sincera, em que nós descobrimos o que somos potencialmente propensos a realizar e aquilo que nós precisamos ainda trabalhar e aperfeiçoar, que são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades. Depois dessa autoconfrontação realmente verdadeira e sincera, nós temos condições agora de perceber o movimento da nossa vida. Porque a nossa vida se movimenta em direção à finalidade dela. Como dizia Aristóteles, a semente de laranja se movimenta em direção ao pé de laranja. Uma semente de uma rosa se movimenta em direção ao botão de rosa. Assim todos os seres. Por que não o ser humano? O ser humano também. Sua vida se movimenta em direção à realização plena dos seus potenciais. Cada indivíduo é único e singular, e ele deve expressar a sua singularidade na comunidade em que ele vive, para que ele faça diferença no meio em que ele nasceu, no meio em que ele vive, no qual ele está posicionado. Isso, conforme diz o ditado popular, significa florescer onde Deus te plantou. Essa visão de propósito como um processo, essa visão de propósito como uma manifestação da nossa individualidade mais profunda,
mais sincera, mais verdadeira, traz uma galeria de exemplos na história da humanidade. Nós podemos citar, por exemplo, grandes bailarinos e bailarinas que dedicaram uma vida inteira a aperfeiçoar a arte do balé. Que não dizer dos grandes músicos, compositores e instrumentistas, concertistas, que elevaram a arte musical a um grau nunca antes sonhado, porque dedicaram a integralidade das suas vidas à arte musical. E assim temos o cinema, o desenho, a agricultura, pessoas que cultivam a terra, plantam, produzem, amam a terra, amam cuidar da terra. Outros que cuidam, criam animais, pessoas que desenvolvem na área da tecnologia, outras que são engenheiros, médicos, advogados, magistrados, promotores, vendedores, atendentes, pessoas que têm uma habilidade de vender, uma habilidade de oferecer utilidades, produtos e serviços, identificando as necessidades dos seus clientes e atendendo da maneira mais interessante, fazendo com que os seus clientes fiquem apaixonados por esse vendedor ou essa vendedora. E aqueles que atendem, sabem receber, conversam, têm uma habilidade para lidar com o público. Temos os psicólogos, os terapeutas. Eu poderia passar aqui horas e horas e horas citando profissões, mas não apenas profissões. E aquelas mulheres que dedicaram a vida inteira para cuidarem das suas famílias. Pense na mãe de Nelson Mandela. Pense na mãe de Mahatma Gandhi. Teve o filho e outros filhos, criou sua família com toda a dificuldade, com todas as lutas, e deram ao mundo grandes líderes. E o nome delas sequer aparece nos livros de história. Nós poderíamos dizer que pelo fato delas não terem sido condecoradas, pelo fato delas não terem recebido medalhas, prêmios, que elas não realizaram seu propósito, que elas não tinham um propósito. Você quer me dizer que a mãe de Nelson Mandela não tinha um propósito? Que ela não cumpriu o seu propósito nesta vida aqui na Terra? Que ela não realizou? Eu não acredito nisso. Eu creio que a vida dela se movimentou em direção a essa finalidade. Porque é preciso ser uma mulher de muita fibra para gerar um líder como Nelson Mandela e outros, seus irmãos. Ou gerar um Mahatma Gandhi, educar, criar, dar a base para que esse ser humano se transformasse no líder que ele se transformou. Então, todos esses aspectos são relevantes para que a gente possa compreender que o propósito não é uma frase. Isso não é uma atividade de uma brincadeira. O propósito é algo que você vai descobrindo, uma linguagem que você vai aprendendo à medida que amadurece, à medida que você cresce, à medida que você realiza, você vai compreendendo melhor qual é o sentido da sua existência. Mas, se o propósito é a manifestação desse movimento, se ele é a síntese desse movimento da própria vida do indivíduo, eu pensei então em algumas referências. Muitas pessoas me confidenciam: eu tenho dificuldade de descobrir o meu propósito. Como eu faço? Eu começo por onde? Eu devo copiar alguém? Eu devo me comparar a uma outra pessoa? Eu devo copiar o propósito de alguém que convive comigo? Ou de alguém que eu vejo na televisão, que eu vejo no cinema? Bom, você é um indivíduo singular, então não deveria se comparar a ninguém. Você também não pode viver a vida de ninguém. Você é a pessoa certa para viver a sua vida.
Ninguém está mais equipado, mais preparado do que você para viver a sua própria vida. Cada um veio equipado e preparado para viver a sua vida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a descoberta do propósito começa com esse mergulho em nós mesmos, já o dissemos. A descoberta do propósito começa com o autoconhecimento. Mas nós vamos falar agora de algo que eu desenvolvi e que estará no meu novo livro, Propósito, que sairá pela editora Buzz em breve, já agora no início do ano 2020, e eu quero dar algumas pinceladas de algo que eu abordei com mais calma nesse livro. Os 4 elementos do propósito. 4 elementos do propósito. Em que eu me baseei para desenvolver isso? Eu me baseei numa rosa dos ventos. Até hoje, não importa a tecnologia do GPS, dos satélites, dos aviões supersônicos, nós referenciamos a nossa movimentação no planeta Terra através de norte, sul, leste, oeste. Todo deslocamento no globo terrestre é feito com base nessas coordenadas. Nós podemos sofisticar essas coordenadas e desenvolver, por exemplo, paralelos e meridianos. Mas paralelos e meridianos estão ancorados ou referenciados nessa rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Pensando então no propósito como uma navegação, pensando na vida como uma odisseia, pensando que ao longo da jornada da nossa vida nós vamos realizando o nosso propósito, eu pensei então numa rosa dos ventos do propósito. Nessa rosa dos ventos do propósito, nós temos um norte, um sul, um leste e um oeste. Eu vou te explicar cada um desses 4 elementos. O vetor norte do propósito. O vetor norte do propósito eu chamei de o elemento humano. O elemento humano do propósito. Por quê? Porque você faz parte da espécie humana. Você faz parte da espécie Homo sapiens. De toda a diversidade de seres vivos que há no nosso planeta, você pertence a uma espécie que conta com um pouquinho mais de 8 bilhões de exemplares. Você é um deles. Um dos exemplares da espécie humana. Mas não se engane. Transformar-se em um ser humano, atingir a humanidade, não é algo que nós ganhamos de presente simplesmente ao nascer. Deixa eu explicar melhor. Se você ganhou um cachorrinho, um poodle, ele será um poodle. Por mais que a gente trate esses bichinhos como se eles fossem gente, ele é um cachorrinho. E ele será um poodle. Mas ocorre o mesmo com o ser humano? Se você observar um João de Barro, todo João de Barro, em qualquer lugar, vai construir a casa do mesmo jeito. Mas será assim com o ser humano? É possível delimitar o potencial de crescimento de um ser humano como nós delimitamos de um animal? Não. O ser humano se desenvolve numa ampla potencialidade. E para ele se transformar num ser humano, ele precisa ser educado para a humanidade. É por isso que nós vemos a cada dia milhares e milhares de pessoas nascendo, não recebendo nenhuma educação, nenhuma formação,
não recebem valores nem princípios, elas têm a aparência humana. Elas se vestem como seres humanos, mas se você observar um pouco mais de perto, verá que elas não vivem verdadeiramente como um ser humano. Muitas vezes elas se comportam como animais ferozes, como feras soltas na sociedade. Matam, massacram, torturam, roubam, machucam, ferem, prejudicam, deturpam, adulteram tudo. São feras. Portanto, o vetor norte do propósito, que nunca pode ser desprezado quando você for descobrir o seu propósito, você precisa entender que um dos elementos é tornar-se um ser humano. Nós precisamos nos tornar seres humanos. Para isso, precisamos desenvolver o humanismo, a solidariedade e o pensamento sistêmico. Enquanto nós, indivíduos e sociedade, não pensarmos de um modo global, não pensarmos de um modo sistêmico, de um modo, digamos, ecológico, por assim dizer, pensando que o mineral, a fauna, a flora, os seres vivos fazem parte de um grande organismo que é o planeta e que esse organismo precisa cuidar de si, precisa estar em equilíbrio, que a nossa ação precisa se dar nesse equilíbrio, que as nossas soluções precisam ser globais, que todo o comportamento humano afeta a humanidade inteira. Enquanto nós não formos educados com esses valores, nós realmente não nos tornaremos verdadeiramente seres humanos. É por isso que em algumas regiões do planeta temos crianças morrendo de fome, morrendo de doenças simples. Temos pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. Fenômenos de degradação urbanística, ambiental, social, sem falar na degradação psíquica, na perda de sentido, em que as pessoas não encontram sequer uma razão para continuarem vivas. Por quê? Porque não foram educadas para serem seres humanos. Precisamos repensar isso e esse é o vetor norte. Toda descoberta de propósito precisa pensar nesse referencial. Esses 4 elementos aqui funcionam como referenciais. Antes de se tornar qualquer coisa, você precisa se tornar um ser humano. Solidário, consciente da natureza, consciente dos demais seres humanos, fraterno, pensando no conjunto dos seres humanos e dos demais seres vivos, pensando na saúde do planeta. Esse é o vetor norte. O segundo vetor do propósito diz respeito às nossas relações interpessoais. Ele é o vetor sul, vetor interpessoal. Ninguém constrói propósito sem essa base. E por que isso? Há uma palavra no idioma, nos vários dialetos africanos, e essa palavra é Ubuntu. Ubuntu significa eu somente sou um ser humano porque você é um ser humano. O que significa isso? Quando eu nasci, a minha mãe, meu pai, meus avós, as minhas tias, as minhas primas que cuidaram de mim, me ensinaram a andar, me ensinaram a pronunciar as primeiras palavras. As primeiras lições que eu aprendi de como segurar um garfo, de como comer, de como me portar, foram com as pessoas que conviviam comigo. Depois eu fui para a escola
e as professoras que me receberam e me ensinaram a ler e a escrever, me ensinaram a fazer conta. Depois eu fui aprimorando os meus aprendizados e foram passando professores, professoras, mulheres e homens dedicados que me transmitiram valores. Depois veio a formação profissional e eu pude também encontrar várias pessoas. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Eu hoje sou a soma de muitas mãos. Eu sou a somatória de todas essas vidas que construíram a minha vida. Essa é a base. Então ninguém constrói um propósito sem pensar nesse elemento das relações interpessoais. Por isso que propósito não é simplesmente conquistar bens materiais. Isso não é propósito, isso pode ser até uma meta. Uma meta justa, uma meta digna. Não estamos aqui criticando. Pode ser uma meta justa e muito digna. A pessoa construir um patrimônio para que ela tenha independência, para que ela possa realizar coisas. Mas o propósito não é só isso. O propósito é algo mais amplo. Tem que tocar no vetor norte, na sua humanidade, e tem que tocar no vetor sul, que são as suas relações interpessoais. E aqui algumas dicas. Nós precisamos desenvolver a interdependência. Interdependência. A cooperação, a empatia e a reciprocidade. O que é reciprocidade? Se você recebe, você precisa dar. Se alguém está sempre lhe oferecendo alguma coisa, você também precisa oferecer. E se você está oferecendo, você precisa receber. Nós temos que aprender a dar e a receber. Reciprocidade. Muitas pessoas querem só receber. Só receber. Elas ficam simplesmente paradas e querem receber tudo. E receber tudo de graça. Elas não se sentem responsáveis por retribuir. Elas não sentiram ainda o chamado da reciprocidade. Nossa, se eu estou recebendo tanto, deixa eu doar alguma coisa. Muitos empresários famosos, como Bill Gates e outros, depois de terem recebido tudo, resolveram pegar grande parte da sua fortuna e doarem para fundações ou criarem fundações para retribuir à sociedade tudo aquilo que eles receberam. Isso é reciprocidade. Isso é cuidar das relações interpessoais. Porque o propósito tem que estar ancorado na nossa humanidade e nas nossas relações interpessoais. Esse é, portanto, o vetor sul do propósito. Temos agora o vetor leste e o vetor oeste. Eu vou começar pelo vetor leste, que é o vetor pessoal. O vetor pessoal diz respeito às nossas potencialidades, à nossa individualidade. Toda pessoa possui um ego, uma persona. Possui um corpo e recursos, talentos, habilidades e recursos materiais. Toda pessoa possui uma mente que cria, que pensa, que comunica, que aprende. E toda pessoa possui raízes familiares, uma família. Portanto, personalidade, individualidade, corpo e recursos, mente e família. Isso compõe o patrimônio pessoal e isso afeta profundamente o seu propósito. Você jamais poderá traçar um propósito que nega a sua individualidade, o seu elemento pessoal. Jamais. É preciso ficar atento a isso. Não é? O propósito passa por esse conjunto de talentos pessoais. Não é? Se no vetor norte, que era a humanidade, eu procurava uma referência, me tornar um ser humano verdadeiro, se no vetor sul eu procurava as bases da minha formação, que são as relações e as pessoas que me formaram,
que me transformaram em um ser humano. Aqui no setor pessoal, nesse vetor pessoal, vamos dizer melhor, nós encontramos os talentos do indivíduo, as suas potencialidades que precisam ser expressadas para o mundo. E isso é o mergulho do autoconhecimento que vai lhe garantir. Se conhecendo o seu corpo, suas habilidades, seus talentos, sua pessoa, você consegue manifestar isso para o mundo. E temos, por fim, o setor oeste, que diz respeito ao social. Todo propósito diz respeito também a atender uma necessidade da sociedade e da comunidade do seu tempo. Você nasceu em um tempo determinado. Você nasceu num tempo específico, numa época específica. A sociedade em que você vive possui demandas que são próprias dela. A comunidade em que você vive agora possui carências e demandas que são típicas dela. E adivinha, quem é a resposta ou uma das inúmeras respostas para esses problemas? A sua vida, você. Então, o quarto vetor do propósito é essa busca pelas necessidades da sociedade, da comunidade que eu preciso atender com o meu vetor leste, com as minhas potencialidades, com a minha busca de humanidade e com as minhas bases de relacionamentos interpessoais. Eu uso tudo mais para atender a sociedade. As palavras então são visão, estratégia, marca e legado. A visão é o que você quer oferecer de relevante para a comunidade e para a sociedade em que você vive. Qual estratégia você vai adotar para atingir esse resultado? Para oferecer, para atender a essa necessidade. Digamos que alguém mora em uma cidade do interior e a cidade precisa ser abastecida com alimentos. Então, aquele senhor com a sua esposa monta um pequeno supermercado em que eles começam a vender arroz, feijão, fubá. Daqui a pouco esse supermercado cresce e se transforma num grande supermercado que atende a cidade. Ele cresceu junto com a cidade. A cidade tinha uma necessidade de abastecimento e ele cresceu. Depois montou várias outras filiais e tornou-se um grande dono de supermercados. Por quê? Porque atendeu à necessidade da sociedade, da comunidade em que ele vivia. E a comunidade retribui pelo fato de estar sendo atendida. Isso é vocação. Esse é o sentido de vocação. É eu identificar porque a sociedade e a comunidade tem milhões de necessidades. Você identifica algumas e fala, eu vou atender a essas. Eu nasci para atender a essas necessidades. Então você estabelece uma visão. Onde você quer chegar até o final da sua vida? Uma estratégia para chegar lá. Define uma marca. Que marca você quer deixar? Você quer ser conhecido como? E um legado. Um conjunto de sementes que você vai deixar para as futuras gerações. Porque nós temos que retribuir a geração anterior que nos deixou o legado dela, deixando um legado para gerações futuras. Esses são os vetores do propósito que podem te auxiliar a descobrir o seu propósito e a traçar de modo mais maduro, de modo mais realista, o seu propósito de vida. Mais detalhes você encontra no meu livro Propósito, da editora Buzz, que sai agora no mês de final de fevereiro, início de março de 2020. Não perca!